Enquanto o Sexto Exército de Friedrich Paulus se esgotava nas entranhas da fábrica de tratores e nas encostas ensanguentadas da Mamayev Kurgan, o alto comando soviético, o Stavka, não estava lá apenas reagindo. Enquanto o mundo acreditava que o Exército Vermelho estava à beira do colapso total, Alexander Vasilevsky e Georgy Zhukov desenhavam, no mais absoluto sigilo, a sentença de morte da Wehrmacht. Nos vídeos anteriores vimos o moedor de carne urbano, o elevador de grãos, a estação central e o distrito industrial. Mas enquanto o soldado alemão lutava por cada metro quadrado de entulho no centro de Stalingrado, ele ignorava o fato de que havia se tornado a isca de uma armadilha colossal. Stalin havia compreendido uma lição fundamental. Para destruir o Sexto Exército, era preciso parar de lutar apenas nas ruas e começar a lutar nos horizontes. O tabuleiro estava pronto. A Operação Urano não seria apenas um contra-ataque. Seria o rugido de um gigante que o Reich acreditava ter nocauteado. A partir de agora, o caçador torna-se a caça. O trovão nas estepes. A Operação Urano não nasceu no campo de batalha, mas nos mapas do brilhante Zhukov. O conceito era de uma simplicidade brutal, fundamentado na doutrina da batalha profunda. Em vez de atacar o núcleo endurecido e experiente do Sexto Exército dentro das ruínas de Stalingrado, os soviéticos golpeariam os flancos vulneráveis, onde exércitos satélites do eixo, romenos, italianos e húngaros, protegiam as linhas de suprimento alemãs. Estes exércitos estavam mal equipados, sem armas antitanque modernas e, acima de tudo, exaustos. O segredo era a maskirovka, a arte da camuflagem e do engano. Durante meses, os soviéticos moveram mais de 1 milhão de homens, 1.500 tanques e 13 mil peças de artilharia através do Volga e do Don, tudo sob o manto da noite. O rádio foi silenciado, as luzes foram apagadas e as divisões se moviam como fantasmas pela estepe. Paulus, obcecado pelas fábricas de Stalingrado, recebia relatórios de inteligência sobre movimentos inimigos, mas Hitler e o alto comando da Wehrmacht descartavam os avisos, acreditando que os russos não tinham mais reservas para uma ofensiva de larga escala. Foi o erro mais caro da história militar alemã. O tabuleiro estava montado com uma assimetria aterradora. Contra as divisões romenas mal armadas, Stalin posicionava exércitos blindados inteiros prontos para o massacre. A madrugada de 19 de novembro de 1942 amanheceu sob uma névoa espessa e gelada, uma cortina branca que escondia o apocalipse. Às 7h20 da manhã, o silêncio da estepe ao norte de Stalingrado foi estraçalhado por um trovão que pôde ser ouvido a centenas de quilômetros. Mais de 3.500 canhões e baterias de foguetes abriram fogo simultaneamente contra as posições do Terceiro Exército Romeno. Não foi um bombardeio comum, foi uma saturação total da terra. O som dos projéteis soviéticos cortava o ar gelado com seu assobio característico, transformando as trincheiras romenas em cemitérios de lama e fogo. Soldados que sobreviveram aos primeiros minutos descreveram o cenário como se a própria terra estivesse sendo revirada por mãos gigantescas. O bombardeio durou 80 minutos ininterruptos, tempo suficiente para que as comunicações do eixo fossem pulverizadas e o moral das tropas romenas fosse reduzido a cinzas. Quando o fogo de artilharia finalmente cessou, a névoa começou a se dissipar, revelando o pesadelo. Ondas infinitas de infantaria russa surgindo do horizonte, seguidas pelo som estridente das lagartas de aço dos tanques T-34 e KV-1. O 5º Exército de Tanques soviético avançava devastadoramente sobre a neve branca, esmagando tudo o que restava das defesas romenas. A resistência romena, embora brava em alguns pontos isolados, colapsou quase instantaneamente. Sem canhões de 75 milímetros capazes de perfurar a blindagem dos T-34, os soldados romenos viam seus projéteis ricochetearem nos tanques soviéticos como se fossem brinquedos. O pânico espalhou-se pelas linhas. Unidades inteiras começaram a debandar, fugindo para o sul, apenas para serem caçadas pela cavalaria russa e pelas metralhadoras dos blindados. O 48º Corpo Panzer alemão, a única reserva móvel na área, tentou um contra-ataque desesperado, mas estava reduzido a uma fração de sua força original e sofria com a falta de combustível e problemas mecânicos.
Muitos tanques haviam sido inutilizados por ratos que roeram os cabos elétricos durante o tempo em que estiveram parados. O resultado foi um desastre. O 48º Corpo Panzer foi engolido pela massa de tanques russos. Em questão de horas, o flanco norte de Stalingrado não existia mais. Havia um buraco de quilômetros nas linhas do eixo, e por esse buraco, o Exército Vermelho injetava divisões após divisões, correndo em direção ao seu objetivo final, a cidade de Kalash e a ponte vital sobre o rio Don. Enquanto o norte queimava, o dia 20 de novembro trouxe o segundo golpe do martelo soviético. Desta vez, o ataque veio do sul, contra o 4º Exército Romeno. O roteiro foi o mesmo: um bombardeio de artilharia devastador, seguido por uma carga blindada imparável comandada pelo general Yeremenko. Os soviéticos sabiam que o tempo era essencial. Eles precisavam fechar as pinças antes que Paulus pudesse reagir e retirar suas divisões de dentro de Stalingrado. No sul, os lagos congelados tornaram-se caminhos para os tanques russos, que avançavam em alta velocidade, ignorando bolsões de resistência e focando apenas na junção das forças. A coordenação soviética, tantas vezes criticada no início da guerra, estava operando com a precisão de um relógio suíço. O general Paulus, em seu quartel-general, começou a receber relatos fragmentados e aterrorizantes. De um lado, romenos em fuga. De outro, colunas de tanques russos avistadas onde não deveria haver nada. A percepção de que o 6º Exército estava prestes a ser cercado começou a se infiltrar como o frio do inverno nos ossos dos comandantes alemães. Mas a ordem de Hitler permanecia a mesma: manter a posição a qualquer custo. O avanço soviético durante os primeiros 3 dias da Operação Urano foi um feito logístico e tático sem precedentes na frente oriental. Os tanques russos percorreram distâncias imensas em terrenos hostis, lutando contra nevascas e ataques esporádicos da Luftwaffe. No dia 22 de novembro, uma unidade russa de vanguarda, o 26º Corpo de Tanques, realizou uma manobra de audácia incrível. Eles capturaram a ponte de Kalash intacta, usando tanques alemães capturados para enganar os guardas da ponte. Com a travessia do Don garantida, a armadilha estava armada. As pinças russas do norte e do sul estavam a poucos quilômetros de se encontrarem. Dentro da cidade de Stalingrado, os soldados alemães começaram a ouvir o rugido da artilharia russa vindo de suas costas. O pavor de serem isolados do mundo transformou o moral da tropa. Paulus pediu permissão para uma retirada estratégica para o oeste, para romper o cerco antes que ele se solidificasse. Mas a resposta de Berlim foi um silêncio gélido interrompido pelas promessas vazias de Hermann Göring de que a Luftwaffe poderia suprir o exército pelo ar. Em 23 de novembro de 1942, em uma pequena localidade chamada Sovetsky, as vanguardas do 4º Corpo de Tanques e do 4º Corpo de Cavalaria encontraram-se. Soldados russos saltaram de seus tanques, abraçando-se e disparando sinalizadores verdes e vermelhos para o céu cinzento. O cerco estava fechado. Em menos de 100 horas, o Exército Vermelho havia realizado o que os generais de Hitler consideravam impossível: cercar o exército mais poderoso da Wehrmacht em uma manobra de pinça perfeita. Cerca de 270 mil soldados alemães e do eixo estavam agora presos em uma área de aproximadamente 50 por 40 quilômetros, que ficou conhecida como o Caldeirão. O destino de Stalingrado não era mais sobre a conquista de fábricas ou colinas. Agora era uma questão de vida ou morte em massa. O orgulhoso 6º Exército, que meses antes marchava para a vitória absoluta, era agora uma massa de homens cercados por um anel de aço e ódio que se fechava a cada minuto. A Operação Urano havia triunfado e o eclipse do Terceiro Reich acabara de começar. A reação alemã ao fechamento do cerco foi uma mistura de choque paralisante e arrogância suicida. Enquanto os generais no terreno imploravam por uma tentativa imediata de ruptura, Hitler, intoxicado por suas próprias ilusões de infalibilidade, declarou que o 6º Exército formaria uma fortaleza em Stalingrado. Ele acreditava que, mantendo as tropas russas ocupadas no cerco, ele poderia ganhar tempo para uma contraofensiva. O que ele não entendeu foi que o Exército Vermelho não estava apenas cercando Paulus. Ele estava criando um anel externo defensivo imenso para impedir qualquer tentativa de resgate. Os soldados alemães dentro do caldeirão olhavam para o horizonte
esperando ver as luzes das divisões de socorro, mas tudo o que viam era a vastidão branca da estepe, agora pontilhada pelas luzes das fogueiras de 1 milhão de russos que os vigiavam. A fome começou a se manifestar quase imediatamente, pois os estoques de comida dentro da cidade eram insuficientes para manter um exército daquele tamanho durante o inverno. O suprimento aéreo prometido por Göring provou ser um desastre logístico desde o primeiro dia, com a artilharia antiaérea soviética e os caças russos derrubando os aviões de transporte Junkers como se fossem moscas. A Operação Urano encerrou-se rapidamente com a imagem de um sexto exército encurralado, mas ainda potente. Eles eram feras feridas, perigosas e ainda possuíam milhares de canhões e tanques operacionais. A luta não havia terminado. Ela havia apenas mudado de natureza. Os russos, embora vitoriosos na manobra de cerco, sabiam que destruir o caldeirão exigiria um esforço hercúleo. Eles agora enfrentavam um exército que não tinha para onde ir e que lutaria com o desespero de quem não tem nada a perder. Mas, enquanto o cerco se consolidava sob o gelo de novembro, uma nova esperança surgia no horizonte alemão. Longe dali, o marechal de campo Erich von Manstein estava sendo convocado às pressas para organizar o que parecia impossível, uma força de resgate que cortaria o anel soviético e libertaria Paulus de sua prisão de neve. O tabuleiro estava sendo rearranjado para um dos confrontos mais dramáticos de toda a guerra. O ferro soviético havia cercado o orgulho alemão, mas a resposta de Manstein estava prestes a ser lançada nas planícies geladas. O caldeirão de gelo. Com o encontro das pinças soviéticas em Sovetsk, o sexto exército alemão deixou de ser a ponta de lança da conquista nazista para se tornar uma massa de prisioneiros armados. O cerco não era apenas uma linha no mapa. Era uma realidade física e psicológica que esmagava o moral dos soldados alemães com o mesmo peso do inverno que se intensificava. Cerca de 270 mil homens estavam agora comprimidos em um espaço que diminuía a cada dia, cercados por um anel interno de divisões soviéticas prontas para o extermínio e um anel externo que impedia qualquer interferência externa. A primeira reação de Friedrich Paulus não foi o pânico, mas uma paralisia burocrática. Ele esperava por ordens que fizessem sentido tático, mas o que recebeu de Hitler foi a proclamação de fazer Stalingrado uma fortaleza. A ideia de que um exército cercado, sem combustível, sem munição suficiente e com rações minguantes poderia se manter como uma ilha no Oceano Soviético era uma fantasia delirante produzida nos bunkers aquecidos da Prússia Oriental. Enquanto isso, na estepe, a realidade era feita de carne congelada e metal inútil. Os cavalos que antes puxavam a artilharia e os suprimentos começaram a ser abatidos para alimentar os homens. A imagem do orgulhoso granadeiro alemão que havia atravessado a Europa agora se reduzia a um espectro faminto, cavando buracos na neve para escapar do vento cortante. O grande golpe de misericórdia tático, porém, não veio apenas das armas russas, mas da arrogância de Hermann Göring. Ao garantir a Hitler que a Luftwaffe poderia suprir o sexto exército através de uma ponte aérea, o comandante da Força Aérea selou o destino de Paulus. O exército precisava de, no mínimo, 750 toneladas de suprimentos diários para manter sua capacidade combativa básica. Göring prometeu 500, mas, na prática, a média raramente ultrapassava as 100 toneladas. Os aeródromos dentro do caldeirão, como Pitomnik e Gumrak, tornaram-se os únicos cordões umbilicais com o mundo exterior. Mas eram cordões frágeis. Os aviões de transporte Junkers tornaram-se presas fáceis para os caças soviéticos e para as densas baterias antiaéreas que Zhukov posicionou ao redor do cerco. O som dos motores dos aviões, que deveria trazer esperança, tornou-se o som da morte. Muitos aviões eram derrubados antes de pousar, e aqueles que conseguiam frequentemente traziam cargas inúteis devido a erros logísticos absurdos. Em vez de comida e combustível, alguns aviões desembarcavam milhares de preservativos, especiarias raras ou milhares de folhetos de propaganda. Enquanto os soldados alemães morriam de inanição e tifo nos bunkers de gelo, a burocracia do Reich enviava papel e borracha. Dentro do caldeirão, a geografia da morte estava bem definida. Os alemães mantinham as ruínas da cidade ao leste e um cinturão defensivo na estepe ao oeste. A estratégia soviética após o fechamento do cerco não foi um ataque frontal imediato. Zhukov e Vasilevsky
Cientes de que o Sexto Exército ainda era uma fera com presas afiadas, optaram pela técnica da constrição. Eles apertavam o anel aos poucos, realizando ataques limitados para testar as defesas alemãs e forçá-los a gastar sua munição preciosa. Cada tiro disparado por um panzer alemão era um tiro que não seria reposto. O combustível era tão escasso que os tanques eram usados como artilharia estática, enterrados na neve para servirem de bunkers. Se um soldado alemão fosse ferido gravemente, sua chance de sobrevivência era nula. Os hospitais de campanha nos aeródromos eram cenários de horror dantesco, com centenas de homens amputados empilhados em tendas sem aquecimento, esperando por um voo de evacuação que nunca chegava para todos. O critério de seleção para quem saía do caldeirão tornou-se uma loteria cruel, onde o grau de ferimento e a patente decidiam quem veria a Alemanha novamente e quem seria esquecido na neve. Enquanto o exército de Paulus definhava, o Stavka soviético já estava planejando os próximos passos da Batalha Profunda. A Operação Urano havia sido apenas o começo. Stalin e seus generais sabiam que Hitler tentaria um resgate. Por isso, a consolidação do cerco foi acompanhada por um esforço monumental para fortalecer o anel externo. Enquanto os alemães dentro de Stalingrado olhavam para o oeste esperando as divisões de socorro, os soviéticos construíam quilômetros de linhas antitanque e moviam exércitos inteiros para bloquear qualquer avanço vindo da região do Don. A inteligência soviética monitorava cada movimento do inimigo, e eles sabiam exatamente quando e onde o marechal de campo Erich von Manstein estava concentrando suas forças. Manstein, talvez o estrategista mais brilhante da Alemanha, recebeu a missão impossível de comandar o recém-formado grupo de exércitos Don. Sua tarefa era na Operação Tempestade de Inverno. Mas o que Manstein encontrou foi um cenário de desolação. Ele precisava de divisões frescas e tanques pesados, mas o que tinha eram restos de unidades estraçalhadas e reforços insuficientes que chegavam a conta-gotas. A tensão psicológica entre o comando de Manstein e o de Paulus tornou-se um dos pontos críticos da batalha. Manstein sabia que a única chance de salvar os homens era uma ordem de ruptura. O Sexto Exército deveria atacar para fora enquanto ele atacava para dentro. Mas Paulus, correntado por seu senso distorcido de dever e pelas ordens diretas de Hitler, recusava-se a agir sem uma autorização formal que nunca viria. Essa indecisão foi o oxigênio que o Exército Vermelho precisava para solidificar sua posição. Durante as semanas de dezembro, o céu de Stalingrado tornou-se um campo de batalha aéreo constante, onde a Luftwaffe perdia seus melhores pilotos de transporte e bombardeiros em tentativas desesperadas de manter a promessa de Göring viva. No chão, a falta de comida em Stalingrado reduzia o soldado alemão a um estado de apatia letal. Muitos simplesmente sentavam na neve e esperavam a morte, incapazes de continuar a luta física ou mental. No entanto, o Sexto Exército ainda não estava morto. Em meio à fome e ao frio, o profissionalismo militar alemão manifestava-se em bolsões de resistência feroz. Sempre que os soviéticos tentavam encurtar o anel de forma muito agressiva, eram recebidos por um fogo defensivo preciso e contra-ataques locais que mostravam que a fortaleza Stalingrado ainda tinha dentes. Isso forçou os soviéticos a serem cautelosos, o que prolongou a agonia do cerco. Stalin estava impaciente. Ele queria a liquidação imediata do caldeirão para liberar suas tropas para avançar em direção a Rostov e destruir todo o grupo de exército sul-alemão. Mas Zhukov o convenceu de que o cerco era uma armadilha que continuava a atrair as reservas alemãs para o desastre. O caldeirão de Stalingrado tornou-se uma ferida aberta que drenava não apenas o Sexto Exército, mas todo o esforço de guerra do Terceiro Reich na frente oriental. À medida que o mês de dezembro avançava, o horizonte ocidental começou a brilhar com o reflexo de novos combates. Longe do caldeirão, os motores dos tanques da 6ª Divisão Panzer de Manstein finalmente começaram a rugir, iniciando o avanço desesperado através da estepe congelada em direção aos seus camaradas cercados. Dentro de Stalingrado, o rumor de que Manstein está vindo espalhou-se como fogo em palha seca, renovando por um breve momento a vontade de lutar de homens que já não tinham forças nem para segurar seus rifles. O destino de Stalingrado estava agora pendurado por um fio de aço que se estendia pelas planícies do Don. Se Manstein conseguisse romper o anel externo, e se Paulus tivesse a coragem de desobedecer a Hitler e atacar para o encontro, o milagre poderia acontecer.
Mas os soviéticos não estavam apenas esperando. Enquanto a força de resgate alemã avançava, o Exército Vermelho preparava uma nova e massiva surpresa. A Operação Pequeno Saturno, projetada para não apenas impedir o resgate, mas para destruir toda a frente alemã no sul da Rússia e isolar não apenas um exército, mas 1 milhão de homens. O isolamento do Sexto Exército chegava ao seu ponto de inflexão. O caldeirão estava prestes a ser testado pelo fogo de fora e pelo desespero de dentro. Os campos de aviação, as últimas pontes para a vida, estavam sob ameaça constante de incursões de tanques russos. A noite de Natal de 1942 aproximava-se, e para os alemães em Stalingrado, ela não traria a paz, mas a percepção definitiva de que estavam sozinhos. A promessa de resgate de Manstein era a última luz em um túnel que se fechava rapidamente. O palco estava montado para a tentativa de resgate mais dramática da história militar. Uma corrida contra o tempo, o gelo e a superioridade numérica esmagadora de um exército vermelho que agora sentia o cheiro da vitória total. O moedor de carne industrial das fábricas havia dado lugar ao moedor de carne da estepe gelada, e o próximo capítulo seria escrito com o sangue daqueles que tentariam o impossível para escapar do destino que Stalin havia traçado para eles. A Operação Urano havia sido o golpe de mestre do cerco, mas a verdadeira prova de fogo estava apenas começando. Manstein estava a caminho, mas entre ele e Paulus havia um oceano de aço soviético e a determinação de um povo que não aceitaria nada menos que a rendição incondicional dos invasores. O horizonte estava em chamas, e o caldeirão de Stalingrado estava prestes a transbordar em uma explosão de violência que definiria o resto da guerra.